Olá você, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Me Chama de Marketing. Eu sou a Vanessa Alckmin, eu tô aqui com a minha sócia e amiga Fernanda Del Giudice. Oi Fê, fala oi pra gente e conta qual que é o tema desse episódio. Olá, sejam bem-vindos aí a mais um episódio que hoje a gente vai falar. A gente falou na semana passada das tendências de marca para 2024 e a gente vai continuar nesse papo de tendências aqui nesse episódio também. Só que agora a gente vai aprofundar um pouquinho, vamos entrar nas tendências de conteúdo para 2024. Então, se você quer ficar aí por cima, né, do que vai rolar, também para conseguir ter melhores resultados ano que vem, fica aqui nesse episódio, né, Van, que vai valer a pena. Vocês vão sair aí com... Já vai sair na frente de muita gente sabendo o que vocês vão fazer em termos de conteúdo para 2024. Talvez além também. Mas tudo que tem de mais quente para o próximo ano a gente vai contar para você aqui agora. E dessa forma você consegue se planejar, montar ali o seu calendário, pelo menos para as primeiras semanas, para os primeiros meses ali, uma ideia já do que você precisa focar na sua comunicação agora no começo de 2024. E aí a primeira tendência, que é algo que a gente já vê acontecendo, mas que vai permanecer, né, Fê, são os vídeos. Então, os vídeos continuam dominando as redes sociais. As pessoas têm preferido conteúdos em vídeo, as pessoas consomem mais, né? Quando a gente vai ver tempo de tela, as pessoas gastam mais tempo assistindo vídeos. Então, isso vai continuar. Muito também porque a gente continua, TikTok continua em alta, né? O TikTok continua sendo uma rede social cada vez com maior número de usuários. E isso acaba puxando também outras redes, à medida que o TikTok sai um pouquinho, ainda mas o TikTok já saiu daquela bolha dos muito mais novos, das crianças, dos adolescentes ali. Marcas já começaram a atuar, empresas começaram a atuar ali, influenciadores, artistas, né? Então, o TikTok está se expandindo, esse público está se expandindo. E aí, esse consumo em vídeo, que no TikTok a gente tem um consumo em vídeo, ele acaba também se fortalecendo em outras redes sociais. Sim. É uma tendência que já vem aí de alguns anos. Eu lembro que tinha uma previsão de que em 2025 90% do conteúdo seria em vídeo. Acho que a gente não tá aí ainda, mas não tem como... O vídeo é relevante e vai continuar sendo, porque não existe uma ferramenta melhor para gerar conexão do que vídeo. Então, existe, mentira, gente. Existe uma ferramenta que é melhor do que o vídeo, que é a presencial, né? Mas na internet a gente não tem essa opção. Então, em termos virtuais, o vídeo é o melhor, porque é onde você consegue ver, é onde você consegue ouvir, você consegue ver a expressão. Então, é o mais próximo do real que a gente tem. Então, não tem uma ferramenta melhor. Tem, claro, a parte também das pessoas estarem um pouquinho mais preguiçosas, vamos dizer assim, né, para ler. Ninguém mais tem paciência para ficar lendo textão, por exemplo. Eu me incluo dessas, eu não gosto muito de ler na internet, apesar de amar ler, eu não gosto tanto de ler. Então, às vezes você tá lá lavando uma louça, você tá fazendo outra coisa, você põe podcast. Inclusive, você pode pôr esse nosso podcast aqui, né, no seu dia a dia e na sua rotina para nos ouvir enquanto a gente fala. Mas o áudio e o vídeo, principalmente, eles têm essa flexibilidade de consumo também. Então, e aí, por exemplo, se a pessoa está num ambiente onde ela não consegue assistir o vídeo com som, tendo legenda, ela consegue ainda assistir e entender o contexto. Então, o vídeo funciona muito bem, né? Sim, é uma forma de comunicação que não vai a lugar nenhum. Por mais que o alcance dos rios tenha diminuído, a gente teve uma queda boa desde que o Instagram lançou os rios até hoje, mas não porque as pessoas estão consumindo menos vídeos, mas sim porque tem mais gente produzindo. Então, logo, o Instagram não consegue entregar todo mundo. Mas, ainda assim, apesar desse alcance ter reduzido, ainda é o formato mais consumido. Então, não tem como a gente ignorar. E não são só vídeos curtos, né, Van? Até o TikTok aí tá indo numa tendência de querer, inclusive, competir bem com o YouTube. E os vídeos que tem mais de 1 minuto estão aí entregando muito mais, estão com alcance maior. Então,
é um sinal também aí que essa mudança pode respingar nas outras redes sociais. No Instagram, né, por exemplo. Inclusive, ele recomenda, né, Fê? Quando você vai postar, muitas vezes aparece ali, naquele momento ali, a recomendação do TikTok dizendo, olha, vídeos de mais de 1 minuto estão performando melhor. Que tal postar um vídeo de mais de 1 minuto, né? Então, ele próprio recomenda. Então, a gente tem essa tendência do vídeo rápido, do consumo rápido, mas olha também como mesmo mantendo a tendência do vídeo, acaba modificando um pouco, né? Acaba levando para um outro lado. E como que o TikTok também acaba puxando um pouco Óbvio, tem o comportamento do consumidor, obviamente a gente tem isso, né? Mas como a ferramenta, o TikTok ainda é forte nessa tendência para ditar o que está ali dentro, a forma como o conteúdo é consumido ali dentro, como que acaba sendo transferindo também para outras redes sociais. E aí, quem sabe, a gente não vai ter uma concorrência, de certa forma, com o YouTube, né? Já que a gente nem tá falando de concorrência com Instagram mais. Mas vídeos um pouco mais longe. Sim. Óbvio, 2 plataformas completamente diferentes, a gente entende a diferença. Ninguém tá falando de nada que vai acontecer da noite pro dia agora. Mas que a ideia, sim, das redes, dessas plataformas é brigar. Eles brigam o tempo todo pela atenção das pessoas. Então, a gente consegue ver esse movimento jamais levando agora para um consumo de vídeo longo. E onde a gente consome vídeo longo com mais frequência. Não, e se você parar para pensar, faz todo sentido, né? Essa tendência do TikTok, inclusive, favorecer os vídeos mais longos. Por quê? Porque eles têm... Hoje, qual que é tem o lado bom e tem o lado ruim. O lado bom do TikTok é que, como eles entregam o conteúdo em si, não se a pessoa ou se a marca é mais conhecida, tem mais seguidores, então isso favorece o conteúdo. Por outro lado, o fato de serem vídeos muito curtos, cara, você nem lembra muitas vezes do que você assistiu. Você vai rolando lá, você vai vendo vários vídeos que ele vai te entregando com base no que ele acha que você vai ter de interesse, mas você, por exemplo... Você não gera uma conexão de marca, é muito mais difícil. Então, é uma rede que é boa para descoberta, porque aí você descobriu algo e depois não é boa para relacionamento, como o Instagram, por exemplo. E aí, dito isso, o vídeo curto, então, ele impede, a pessoa acaba ficando menos tempo na plataforma, no caso no TikTok, e a plataforma em si também ela não é tão eficiente para que marcas anunciem. Porque você não vai fazer você não consegue fazer uma construção de marca tão boa. Então você consegue ser descoberto, mas esse relacionamento depois, o TikTok ainda é muito ineficiente. Coisa que, por exemplo, no YouTube já é. Por quê? Porque a pessoa fica mais tempo num vídeo. Exato. A pessoa fica mais tempo num vídeo. Então, para o TikTok empresa, é interessante que o usuário, as marcas tenham interesse em estender esse relacionamento lá dentro, porque elas vão anunciar mais. E aí, logo, eles aumentando esses vídeos de duração maior, aí eles conseguem fazer esse efeito que o YouTube, por exemplo, consegue fazer muito, muito melhor do que o TikTok. Então, enfim, né, tem esses pormenores aí, a gente precisa entender para saber também para onde o algoritmo está caminhando, para onde o hábito de consumo das pessoas está caminhando. Mas esse é o cenário aí que a gente vai ter para 2024. Já está tendo agora, né, nesse finalzinho de ano, mas para 2024 ficar de olho aí em vídeos, mas não só em vídeos curtos, né? Vídeos um pouquinho mais longos também. Mas vídeos sempre. Exatamente, Fê. E aí você trouxe bem um aspecto desse relacionamento, né, dentro das plataformas. E a gente consegue também ver plataformas buscando mais, cada vez mais, se tornar um mecanismo de busca, né? Se tornar ali um pequeno Google dentro do seu universo. A gente sabe que o Pinterest já é assim, o YouTube já funciona dessa forma também. O TikTok hoje é a plataforma, é a rede social número 1 de busca da geração Z, então também. Mas o que muita gente pode não saber ainda é que o Instagram também cada vez mais está indo para esse lado. Ele está tentando ele está se adaptando ali dentro, né? Ainda é ruinzinho, mas já dá para encontrar. Acredita que eu, às vezes, encontro algumas coisas, principalmente a Vanessa Mãe, quando quer pesquisar alguma coisa assim, eu pesquiso ali e eu acabo encontrando. A festa do meu filho, busquei fornecedor dessa forma.
ao invés de buscar, por exemplo, como a gente fazia antes, né, hashtag. Então, o que fazia com que um conteúdo fosse indexável, né, para que fosse buscado, para que fosse encontrado, era a hashtag que você colocava ali. Hoje não. Hoje o que você escreve na legenda, o que você coloca na legenda já é algo que o Instagram consegue entender e aí ranquear o seu conteúdo. Então, tudo que é escrito também, e lembrando que vídeo, a plataforma tem a inteligência também para entender o que você está falando. Então, se ela busca criar um ranking ali, criar uma busca efetiva dentro da sua própria caixinha ali, né, da sua própria plataforma, ela vai cada vez mais procurar tudo que você dá de indício do que é o seu conteúdo para depois entregar o seu conteúdo para quem está procurando aquilo. Então, o Instagram também já está nisso, uma rede que funcionava muito mal para essa parte, hoje ainda funciona precariamente, mas já começa a funcionar de uma forma um pouco mais satisfatória, como uma rede de descoberta também. Sim, até por isso que é bom você, por exemplo, do lado do seu nome de usuário, você colocar ali qual que é uma ou duas palavras-chave que resumem seu negócio, porque aí na hora que a pessoa for buscar, ela vai encontrar os perfis que tem aquela palavra-chave. Então, no nosso caso, é branding e conteúdo. Então, se a pessoa for buscar na lupinha ali por um dos dois, ela vai encontrar o nosso perfil, entre outros, claro, mas está ali do lado do nosso nome de usuário. Então, já é mais uma forma de ser encontrado, coisa que realmente o Instagram não é a rede social perfeita para isso. O TikTok ele tem uma funcionalidade muito melhor nesse sentido, né? Inclusive um mecanismo de busca também muito mais eficiente do que o próprio Instagram. Mas o YouTube é um mecanismo de busca, o Pinterest é um mecanismo de busca também. Então, a tendência é que a gente veja isso acontecendo. Aí, a diferença, né, Van, é que é o estilo de busca que as pessoas fazem. Então, se eu tô com um problema que eu quero, sei lá, alguém para lavar o meu sofá, dificilmente eu vou lá buscar no Instagram. Eu vou mais direto no Google. Então, empresas que limpam o sofá perto de mim, pela localização, pelo meu bairro. Então, porque é uma busca por necessidade, ou seja, tem um problema claro que eu preciso resolver e então o Google continua sendo a plataforma número 1 para isso. Agora você tem aquela busca por desejo, vamos dizer assim. Então é um produto que você quer saber mais sobre ele, você quer ver review de outras pessoas, não só a marca falando do produto. Você quer ver um restaurante, então a marcação das pessoas que foram naquele restaurante, o que elas falaram, qual que é a foto do prato que elas colocaram para ver se você gosta, se você não gosta. Isso é uma busca por desejo. E aí o TikTok, o Instagram, se saem muito bem nisso. E ainda tem um terceiro, né, que é a busca por planejamento, que aí tem mais a carinha do Pinterest, né? Então o Pinterest ele é um mecanismo de busca, a gente pode dizer assim, que a pessoa antecipa uma necessidade. Então, eu vou querer buscar referências para algo que eu vou fazer no futuro. Então, é uma viagem que eu vou fazer, é uma decoração diferente na minha sala que eu vou fazer daqui a um tempo. Então, ali é o início, bem o inicinho dessa jornada de compra, né? Então, a gente tem esses 3 momentos assim, de busca, e aí cada um desses canais também vai ter ali a sua função. Mas é um fato que todas as redes que a gente tem estão caminhando para isso, né? Ou quase todas. Todas é um tanto quanto exagero, mas quase todas. Mas exatamente. E como cada uma delas entrega algo diferente do que o Google vai entregar, né? Então, pode ser uma concorrência? De certa forma, sim. Porque, como eu disse, né, a Vanessa mãe, às vezes, não vai no Google, vai no Instagram pesquisar alguma coisa. Mas exatamente de olho nessa questão do desejo, né? Eu quero ver o que as pessoas estão falando, eu quero achar muito mais do que o site da empresa, eu quero ver o trabalho dela ali no dia a dia para ver se eu consigo confiar a festa do meu filho àquele fornecedor ou não. Tem isso. Mas todas elas caminhando, porque existe essa necessidade no mercado, né? As empresas precisam ser encontradas. A gente já falou, se você não tá na internet, onde é que você tá? Meu Deus? Você tá na caverna. Então,
cada vez mais a necessidade de estar presente de forma que o seu conteúdo vai ser esse conteúdo que vai ser entregue quando alguém perguntar, né? Quando alguém pesquisar ali, o Instagram, me entregue fornecedor tal, me entregue serviço tal, Instagram preciso disso, YouTube, Pinterest, TikTok, preciso disso. Então, o que o seu conteúdo está entregando para que essa plataforma entenda, olha, eu vou mostrar o conteúdo aqui da Fernanda, vou mostrar o conteúdo da Vanessa para essa pessoa que está pesquisando, porque é perfeito para ela. Sim. O que mostra, reforça, né, a necessidade de você estar em vários canais mesmo. Claro, não dá para estar... Até as grandes empresas têm uma certa dificuldade em estar em todos os canais e fazer isso muito bem, porque não é só você simplesmente pegar e reaproveitar um conteúdo, você precisa entender o algoritmo, o comportamento do usuário. Então é desafiador mesmo, mas não tem como a gente contar com um único canal e achar que todo mundo tá resolvido o meu problema. Eu tô no Instagram, tá ótimo. É óbvio, você tá começando, começa por um, que vai ser difícil começar por vários. Mas depois vai mapeando. Então, que tipo de negócio que eu tenho? É um negócio onde as pessoas, eu atendo mais as necessidades, eu atendo mais desejo. Qual que é a jornada ali que o cliente faz até chegar a mim? E onde mais eu posso estar? Então, já estou no Instagram, qual seria uma segunda rede social interessante para eu estar dentro do contexto do meu negócio? Então, não é só porque tá todo mundo fazendo TikTok, eu vou lá fazer. Às vezes, não é o momento para você fazer TikTok. Pode ser que o LinkedIn seja mais interessante. Exato. Então, tem que saber ler isso também, né? Ler os canais e ler a sua necessidade de negócio. Mas que existe, que é fundamental que você esteja em mais de um lugar, hoje é. A internet não é para amadores. Vocês acham que a rede social vai ficar fazendo postzinho bonitinho? Não é não. Não. Não é deixa que meu sobrinho faça. Procure uma empresa. Sim. Capacite-se ou procure profissionais para cuidar dessa parte da comunicação do seu negócio, porque isso pode ser virada de chave mesmo, assim, pode mudar completamente o jogo do que você está jogando hoje, o que você pode jogar a partir de amanhã, quando você realmente aposta e faz um trabalho bem feito, né? Um trabalho que precisa ser feito. E aí, Fê, uma terceira tendência, então, que foi até algo que a gente teve uma reunião recente e esse assunto foi falado, né? Para um cliente que estava em lançamento, a gente estava em campanha de lançamento, depois a gente trazendo alguns insights ali de como foi, ainda não era uma reunião de debriefing, mas a gente trazendo alguns insights sobre, a gente trouxe ele, nessa reunião foi falado sobre a forma como as pessoas estavam consumindo os vídeos, né, de lançamento daquele especialista, muito pela televisão no YouTube. Então a gente teve uma campanha, né, aconteceram transmissões ao vivo no YouTube, e aí grande número das pessoas estavam assistindo aquelas transmissões não no computador ou no celular, mas sim na TV de casa. Então as pessoas ligavam ali a TV no controle remoto, colocavam para assistir. E isso muda completamente a forma como aquilo é consumido. Né? Se a gente na TV a gente tem o sentar, o prestar atenção, o dedicar o tempo àquilo muito mais do que quando você está com o celular fazendo várias outras coisas, né? A questão da atenção, principalmente, mas não apenas, mas isso também vai guiar a forma como você produz conteúdo para a plataforma e o que você quer ao produzir conteúdo para a plataforma, né? Entendendo cada vez mais o seu negócio, o seu momento e que tipo de conteúdo você precisa produzir para que você consiga se comunicar com as pessoas da forma como aquela comunicação, aquela mensagem vai ser melhor recebida. Até o fato das pessoas consumirem o YouTube na TV, ele afeta a questão buscável do YouTube. Claro, ainda não é a forma mais consumida, ainda é o celular, mas assim como no celular você tem um meio de consumo, no computador você tem um, na TV você tem outro. Experimenta digitar com seu controle remoto para buscar alguma coisa no YouTube da TV. É um parto, né? Você fica umas 3 horas para buscar algo. Então, é claro que esse aspecto do YouTube, que é muito forte como mecanismo de busca, ele acaba sofrendo um pouquinho na TV. Então, eu preciso entender como é que as pessoas estão usando essa plataforma para saber como é que eu vou fazer o meu conteúdo ser descoberto.
Então, se isso está se encaminhando aí para ser algo que vai ser cada vez mais frequente das pessoas assistirem na própria TV, que as TVs já têm o aplicativo, né, as Smart TVs já têm o aplicativo do YouTube, você consegue parear o seu celular com a TV para assistir na TV. Então, claro, você vai prestar mais atenção, mas ao mesmo tempo você não vai conseguir fazer uma busca. Então, o que você vai assistir? Você vai assistir os vídeos recomendados. Opa, então será que eu invisto mais em SEO, em palavras-chave, ou eu vou mais tentar chegar ali nos canais recomendados? Então, lendo esse contexto, você vai montar a sua estratégia aí, se você trabalha com YouTube, para o ano que vem, porque isso afeta muito. Afeta bastante ali o tipo de conteúdo mesmo que você vai produzir aí no próximo ano. Muito bom. E a gente tem uma próxima tendência que é algo que a gente também já falou sobre em alguns outros podcasts, Sim. Que é a tendência do conteúdo gerado pelo usuário. Então, tanto o conteúdo gerado mesmo pelo usuário, a gente tem... Quem puxou bastante essa tendência foi o TikTok mais uma vez, né? Com vídeos ali que realmente... quanto mais esses vídeos pareciam feitos ali naquele momento mesmo, registrando aquilo, feito pela pessoa, sem megas produções, quanto mais carinha de artesanal, de feito à mão aquele conteúdo tinha, melhor, né? Mais bem aceito era pela geração Z, que a gente tem ali dominante ainda no TikTok, mas era muito maior no começo da plataforma. A gente traz um pouco dessa tendência também para as outras redes sociais. Então, a gente vê hoje aqueles feeds perfeitos, com paleta de cores, com identidade visual impecável, em mosaico, aquela coisa maravilhosa, foram trocados por conteúdos que a pessoa fez ali nos stories, baixou, trouxe para o feed, né? Por aquilo muito mais orgânico, aquilo que você está fazendo naquele momento. Às vezes, grandes agências... profissionais mesmo, criando conteúdo de especialistas, de marcas, né, ou corporativas ou pessoais, tentando transformar aquele conteúdo cada vez mais em conteúdo que parece que foi aquela pessoa diretamente que fez. Então, às vezes, a gente tem a impressão de que foi aquele influencer mesmo ali que produziu aquilo ali, mas às vezes nem foi, tem uma agência grande por trás, porque isso é uma forte tendência. Esse tipo de conteúdo tem... hoje já uma chance de ir muito bem em termos de resultado dentro das redes sociais, principalmente a gente trazendo isso para o Instagram, por exemplo, né? Do que tinha anteriormente. Como a gente falou no episódio anterior, né? Foi a questão da perfeição e da excelência. Aquilo que é muito perfeito hoje não conecta, porque não é autêntico, não é verdadeira. A perfeição não existe. Então, a gente tem um pouco dessa quebra, desse orgânico, desse conteúdo que o próprio usuário gera, que funciona melhor. E aí, por isso, tanto marcas querem trazer essa carinha de conteúdo gerado pelo usuário, como também aproveitar conteúdo que os seus usuários, que os seus clientes usaram e trazer isso também para dentro do seu perfil, como prova social, como autoridade. As empresas conseguem fazer isso. E é algo que as empresas precisam ficar espertas. Por exemplo, né, você vai entrar no YouTube, a quantidade de vídeos que você vai ter de unboxing, ou seja, de pessoas que compraram um produto e vão fazer a review daquele produto, que muitas vezes não é enviado pela marca. Ela foi lá, ela comprou na loja e ela tá dizendo o que ela pensa. Não é um influenciador pago, é um usuário e ele vai falar a verdade. O influenciador deveria falar também, tá? Os influenciadores que têm critério, eles fazem isso. Mas o usuário, ele vai falar o que ele acha e ele vai influenciar outras pessoas, pro bom ou pro ruim. Então, se ele teve uma experiência positiva ou negativa. Aí você tem... Isso aí a gente tem há muito tempo, mas vai ser cada vez mais. Por exemplo, eu adoro quando é dica de filme. Aí você tem os canais no YouTube que vão indicar o que é bom no catálogo da Netflix ou não para você assistir. Vão fazer uma review positiva ou negativa de uma série. Aí você vai assistir com base na opinião de outra pessoa. Isso sempre existiu, né? Assim, sempre teve os comentaristas, os críticos de restaurante. Isso sempre existiu. Mas a proporção que hoje se tomou na internet é muito grande. Tanto eu vi um case, é uma marca de chocolate, eu não me lembro o nome porque é uma marca gringa,
Mas é um chocolate que é tipo um chocolate erótico, vamos dizer assim, que tem tá fazendo uns negocinhos lá, não sei exatamente o que faz. Eu olhei, era um chocolate. Mas essa marca, assim, o cara tá vendendo milhões por uma simples estratégia. O que ele fez? É um produto de desejo, como a gente falou, não é um produto de necessidade. Logo, o TikTok, que ele foi uma ótima mídia de descoberta. Ele, ao invés de ele contratar influencers, influenciadores grandes, ele pegou pessoas que já produziam conteúdos aleatórios ali no TikTok e trouxe para ser tipo os embaixadores da marca. Então as pessoas, ele manda para casa das pessoas e elas fazem conteúdo em cima do chocolate ali, review, enfim, criam conteúdo com o produto. E aí, se o conteúdo performa bem, ele paga para a pessoa fazer mais conteúdos. Então, esse efeito não foi tão natural, né? Porque foi promovido pela marca, mas fez com que ele, acho que em questão de meses, né? Explodisse. E a gente tem vários outros casos aí também que exemplifica isso. Do que eu falei também no episódio passado, da Carmed, que o que aconteceu? Eles fizeram a collab da Carmed Fine, da marca, para lançar um produto, um negócio, um hidratante labial. Um balme, Uhum. E fizeram essa collab, que já ótimo, lógico, isso já por si só, já tem aí um potencial muito grande de dar certo. A dona eles mandaram algumas, eles tinham feito poucas unidades, porque era para vender numa loja específica, não tinham estoque suficiente, porque, né, fizeram uma previsão do que seria de venda ali, do normal do produto, e fabricaram aquela quantidade que eles achavam que seria vendido. E aí mandaram para alguns influenciadores, e a dona da marca, que é também, por si só, uma influenciadora muito influente, né? Uma influenciadora muito influente, ela começou a divulgar, o pessoal ficou louco, porque só vendia em uma rede específica de farmácia, poucas unidades, então o pessoal ia lá, estava esgotado, ou então ia em outra farmácia, não vendia, porque ainda não tinha sido feito o acordo para isso. Criou uma escassez natural do produto. O pessoal do TikTok começou a fazer um movimento de caça ao Carmed. Pum, viralizou. A marca que promoveu, a marca depois que viu que isso estava acontecendo, claro, incentivou. Entrou na brincadeira ali. Mas eles não fizeram acontecer. Então, assim, o usuário que fez o produto que já estava bombando. Que tudo acontecesse. E esse movimento vai ser cada vez mais comum. Então, você tem como incentivar e que as pessoas não só te repostem, mas, né, às vezes participem de algo, de uma gamificação que seja. A gente falou, né, mais cedo que eu quero saber o que o outro pensa. Então, por isso que na Amazon tem review. Eu li todas as reviews de tudo que eu vou comprar. No mínimo, pra ver assim. Eu também. E de preferência, às vezes, negativas, né? Pra ver se o ponto de reclamação é muito sério ali. Eu vou escolher ali 2 estrelas. E aí eu vou ler o que a pessoa tá falando de ruim pra eu tomar uma decisão. Uhum. Sim. Tanto que no Reclame Aqui, o dono do Reclame Aqui até falou que às vezes o nome do produto, Reclame Aqui, é mais buscado do que o nome do produto, porque as pessoas querem saber, não necessariamente se tem só reclamação, mas se a empresa resolveu aquela reclamação. Então, mais um conteúdo gerado pelo usuário. Olha que loucura. Então, assim, a gente realmente quer ver a opinião dos outros e isso vai ser aí. Porque tem essa carinha de natural, mais uma vez, né? Parece. Um espontâneo. Nesse caso, Mas mesmo que seja uma parceria, né? Mesmo que seja algo pensado, funciona porque tem essa cara do que é espontâneo, do que as pessoas estão falando mesmo sem. Ninguém te comprou pra falar isso. Isso aqui não é você falando bem de você mesmo, né? Isso tem essa carinha do natural. Não é a Xuxa usando Monange, jamais, Xuxa. Se você acreditava nisso na sua infância, lamento te contar, a Xuxa não usa Monange. Eu duvido que na propaganda da Monange ela tenha passado Monange no seu corpo. Deve ter sido outro. nem deve ser Monange aquilo. Não sei, tô brincando. Mas é isso, né? Esse conteúdo feito pelo usuário. E tem acho que eu já citei de exemplo em algum podcast, da Le Pain Quotidien, né? Uma padaria, uma lanchonete, não sei exatamente como eles se definem, mas eles também aproveitam
o feed da Le Pain Quotidien, se você entrar, eles tem o feed que eles produzem, a foto que eles produzem, que eles fizeram ali, mas a grande maioria das postagens do conteúdo é de alguém que foi até uma das suas unidades, tirou uma foto, normalmente uma foto bonita, super criativa, eles pegam aquilo ali e repostam, né? Sem aquele tracinho de repost ali, mas eles aproveitam algo que o conteúdo que o usuário, que o seu cliente gerou ali dentro da sua unidade e traz isso como conteúdo deles próprios. Marca a pessoa, escreve direitinho ali, mas isso também traz traz a prova social ali mesmo, né? E eu sempre achei isso muito... Eles já fazem isso há mais tempo, não é algo novo, mas eu sempre achei isso muito interessante, a forma como eles sabem aproveitar. E aí as pessoas sabem que eles fazem isso, então elas vão tentar criar fotos maravilhosas ali dentro com o intuito de serem repostadas, né? Então cria toda essa movimentação para que isso possa acontecer, o que é muito interessante. E fica cada vez mais forte o natural, né? A tendência ao natural, ao verdadeiro, ao autêntico. A internet, quando você vai muito para um extremo, aí você tem o efeito mola, né? Então a gente foi muito por perfeição, para aquela coisa posada, e as pessoas estão precisando dessa carinha aí de orgânico, dessa coisa um pouco mais autêntica, mais contraída, para compensar, né, o efeito mola aí na vida real. E aí a próxima é, assim, bem rapidamente o ranking do Google, ele tá deixando de ser uma métrica tão importante, e porque o lugar que você ocupa ali no ranking do Google, mas sim o número de cliques que a sua página recebe. Por quê? Se você for fazer uma pesquisa agora no Google, você vai ver que vai aparecer várias coisas ali. Você vai ver anúncios, você vai ver às vezes vídeos que são buscados do YouTube que estão ranqueando ali, e você tem aqueles snippets, então, que são como se fossem respostas rápidas para a pergunta que você fez. Então, que às vezes você nem precisa entrar no site para conseguir ver ali a resposta para a sua pergunta específica. Então, isso tudo já ocupa metade da primeira página do Google. Né? Ali acaba sendo... É muito mais importante, às vezes, você estar naquele lugar do que você necessariamente estar lá ocupando a primeira, a segunda, a terceira... Quer dizer, se você está ocupando a segunda e terceira página, esquece, ninguém vai te ver. Mas essa mudança também na própria ferramenta, ela vai afetar ali também o que métrica que a gente precisa usar, porque, mais uma vez, é o comportamento do usuário definindo o que é que os marketeiros vão fazer, e não o contrário. Então, isso vem muito da necessidade até da busca por voz, porque a busca por voz, você quer uma resposta rápida. Você não vai ficar vendo 30 resultados diferentes, vai clicando em vários artigos ou vários links que aparecem para você encontrar a resposta. Na voz, você vai ter a primeira e melhor resposta ali. Então, isso mudou a forma como o Google se organizava em termos de trazer esses resultados. E agora também é bom para quem trabalha principalmente aí com ou anúncios, ou principalmente com a parte orgânica, né, que é o seu site, seu blog, seu e-commerce, de levar em consideração que é mais importante você estar ali aparecendo na parte inicial de buscas e contar mais quantas pessoas estão de fato clicando no seu resultado, do que se você eu estou em 5ª posição no ranking, eu estou em 10ª posição no ranking do Google. Então, essa é a 5ª. E qual que é a 6ª, Vamos? A 6ª é uma combinação cada vez maior do orgânico com o pago. Então, aquilo que você faz, que dá resultado, aquilo que você faz ali no seu dia a dia para crescer as redes sociais, pode servir para que você crie a sua estratégia de tráfego pago para potencializar esse resultado. Né? Então, uma combinação ali para crescimento de uma conta nas redes sociais, a combinação o pago com o orgânico, ou melhor, o orgânico que entra o pago, ela fica cada vez maior. A gente já faz isso, né?
A gente, por exemplo, gosta tanto para a gente quanto para cliente, né? Para cliente a gente sinaliza isso, a gente monta a nossa estratégia a partir disso. Primeiro a gente valida no orgânico, para a gente depois colocar dinheiro naquilo porque já está validado, porque a gente já viu um resultado, porque já funcionou. Então, muito melhor do que a gente gastar dinheiro, né? Bem entre aspas, lógico, quando você vai fazer uma estratégia de tráfego, não quer dizer que você fica ali igual cego em tiroteio, né? Que você não sabe para onde você vai. Não, a gente tem uma orientação, mas muitas vezes muito mais do que deduzir, do que achar o que vai dar certo, se a gente já sabe, já está validado, a gente consegue trabalhar de uma forma muito melhor na busca de resultado, de crescimento para aquele negócio. Então, essa mistura, ela vai acontecer cada vez mais. E assim, tem gente que vem com aquele papo limpinho, né, de que eu só faço orgânico. Gente, assim, o que é o tráfego pago? É um potencializador. Então, se você já viu que algo está indo muito bem, se você investe, aquilo vai melhor ainda. Não faz sentido não fazer isso. A não ser que você não tenha orçamento para tal. Aí tudo bem, tô começando, não tenho R$1. Tá bom, começa no orgânico. Só que, por exemplo, hoje em dia, crescer no orgânico no Instagram é muito mais difícil. Sempre foi, porque, mais uma vez, o Instagram não é uma ferramenta boa para descoberta. Então, ou você tinha que ter alguém te indicando. Hoje você tem o Reels, o que melhorou bastante. Então, você tem a possibilidade de ser descoberta ali na lupinha, na aba de Reels, e atrair pessoas para o seu perfil. Mas por que não? Você postou um conteúdo, você viu que esse conteúdo já foi muito bem no orgânico, por que não colocar dinheiro ali para potencializar esse resultado? E mais, ao fazer isso, você tem métricas mais específicas. Métricas mais específicas não é a palavra, elas são mais assertivas. Então, eu consigo ver melhor as etapas da jornada ali do meu consumidor. Então, ele está na fase de conquista, né, que é como a gente chama aqui, que ele está chegando agora, ou ele tá eu estou engajando com ele ainda, criando um relacionamento, na fase de namoro, indo para noivado, né? A gente define aqui como níveis de relacionamento para até chegar na venda, que é o casamento, de fato, é o pedido de casamento. Então, com o tráfego pago, você consegue metrificar todas essas etapas da jornada e saber até onde está o furo ali, onde tem um problema, onde você precisa corrigir. O orgânico, você consegue fazer vendas no orgânico, você consegue atrair pessoas no orgânico, mas, mais uma vez, por que não colocar um combustível no carro? Por que não você, em vez de andar de bicicleta, você não pegar uma moto para andar, você não vai mais rápido? Não faz sentido. Ou então, por que você vai ficar lá empurrando o seu carro se existe a gasolina para você colocar ali, não é verdade? Não precisa. Não faz sentido, assim, esse puritanismo. Mas eu sou muito boa no orgânico. Cara, ótimo. E o orgânico tem que ser mesmo. Também não dá pra só ir só pro pago, porque é o que a gente já fala aqui, há muito tempo. Cada vez mais caro. Não tá como tendência, mas é garantido. Cada vez vai ficar mais caro, porque mais gente, mais empresas, todo mundo investindo. Então, quanto mais pessoas querendo chamar atenção naquele mesmo espaço, mais caro e competitivo ele vai se tornar. E é isso que as grandes marcas não estão com todo o potencial na internet e possivelmente não vão estar nos próximos anos. Isso aí, se isso for mudar algum dia, vai demorar muito tempo. Mas tem cada vez mais empresas vendo, principalmente depois da pandemia, vendo a necessidade de estar na internet. Ou seja, fica mais caro. Vai anunciar em época de Black Friday, de Natal, agora essa época que a gente tá aqui, final de ano, é muito mais caro. Então, assim, você não pode contar só com isso. Aí você desligou a campanha e acabou, né? Acabou tudo. Ninguém mais cheia, você não vende nada. Então, assim, é o trabalho conjunto, uma coisa com a outra. É feijão com arroz aqui, queijo com goiabada, o que vocês quiserem, né? É a combinação perfeita. Exatamente. Isso. E aí, uma combinação perfeita também, mais uma na nossa 7ª tendência, que seria o conteúdo com o entretenimento. Então, cada vez mais, na verdade, rede social foi feita para isso, né? Rede social não foi feita para você criar um panfletão digital ali do seu produto e tentar vender goela abaixo. Não foi feita para isso.
Rede social foi Zuc feita para não entretenimento. tava pensando E aí o que aconteceu foi que quando nós temos uma rede social nova, nós temos poucas pessoas atuando ali dentro, você pode sim postar o que você quiser, que você vai ser visto. Não que vai ser efetivo, não que o seu panfletão digital vai gerar dinheiro para você, vai gerar venda, não que isso vai acontecer nem quando está começando uma plataforma nova, nem no começo. Mas você tem mais chance de ser visto do que hoje. Mas independente disso, nenhuma rede social foi feita com esse objetivo de deixar você entregar o seu panfleto digital ali de graça dentro da sua plataforma. Não foi feita. Foi feita para entreter. Então, e aí a Fê bem disse, né? A gente tem esse movimento de pandemia, de saturação de mercado, mais pessoas atuando nas redes sociais. As grandes empresas ainda não fazem um trabalho excelente nas redes sociais, mas quando vierem fazer, vão vir com dinheiro. A atenção fica cada vez mais escassa, fica cada vez mais cara. E aí, então, o que a gente precisa? Voltar lá atrás e jogar o jogo da rede social, que é o jogo de entreter as pessoas. Então, o conteúdo que vai funcionar vai ser cada vez mais, e já é, mas vai ser cada vez mais o conteúdo que ele vai conseguir trazer essa carinha de entretenimento em primeiro lugar. Enquanto você informa, enquanto você vende, enquanto você constrói marca, mas entretendo a pessoa. É aquele conteúdo que a pessoa vai gostar de ver, que ela vai assistir até o final, que ela vai se identificar, vai se conectar, que ela vai indicar, que ela vai compartilhar com a sua rede, né? Então, cada vez mais, a gente vai precisar voltar para essas origens. Quando algo não está saturado, a gente consegue um resultado melhor fazendo qualquer coisa ali, né? Agora, quando chega num ponto que muitas pessoas fazem aquilo, além da plataforma ela própria não conseguir entregar, as pessoas ficam muito mais criteriosas, a atenção delas cada vez mais cara, cada vez mais coisas chegando ali. Ela precisa de um motivo para seguir, para parar, para ver, né? Para consumir você. E aí a gente precisa focar cada vez mais nesse motivo, em algo que vai entreter. A gente tem que ser criativo. Mais uma vez, mídia social não é para amadores, né? Não é para o seu sobrinho de 15 anos, apesar que eu vou falar que tem a galera mais nova, até por ter nascido dentro dessa linguagem, eles entendem muito melhor do que às vezes os marqueteiros experientes aí que querem fazer a panfletagem digital, que não entenderam o jogo de rede social. E rede social é diferente mesmo, né? As agências tradicionais, por exemplo, penam para fazer rede social porque é outra conversa, é outra coisa, é mais desafiador. Você tem que chamar atenção no meio do barulhão, vai ficar cada vez mais, sinto muito, não é uma boa notícia, mas o bom é, se vai ficar mais difícil, você pode ficar melhor. E aí, se você fica melhor, não fica mais fácil. Então, esse que é o lance, né? Tem que a gente ficando melhor, a coisa fica mais fácil. Mas o cenário não vai ficar mais fácil daqui para frente, pelo contrário. Então, sim, é como é. A gente precisa se adaptar e usar as redes sociais com a natureza que elas foram criadas para ser usada. Mas não quer dizer que a gente não consiga colocar o nosso twist ali, né? Marqueteiro tem que sempre dar um jeito, né? A gente usa meme para vender e usa mesmo, mas usa. Né? Mas vende. Vai usar meme. E a gente usa mesmo. E a gente usa mesmo. A gente adora o meme, inclusive. Mas, eu e Fê temos caso recente, né, Fê? De um cliente, né, da nossa agência boutique, de um cliente que usamos memes, sim, para comunicar uma fase importante da campanha de venda dele ali. E a gente foi super bem. A gente teve um alcance muito maior do que a gente teria se a gente tivesse feito aquele post tradicionalzão ali de comunicar inscrições encerradas, por exemplo. Fechamos em breve. A gente usou do entretenimento para falar, olha, isso daqui era uma campanha de lançamento, olha, esse vai acabar, vai encerrar, só até hoje. Mas a gente usou um conteúdo, modéstia à parte, não seremos modéstias aqui, mas que foi muito bom, trouxe resultado, e resultado mesmo, não só métrica de vaidade, como a gente chama, engajou muito, alcançou muito, não. Teve muita gente que clicou ali no link da bio, né, acessou, ficou interessado, opa, vai acabar, tomou uma ação a partir daquele conteúdo. Então, a gente consegue entreter as pessoas ao mesmo tempo que a gente está comunicando algo importante que pode ser decisivo para o seu resultado,
pro seu resultado financeiro. Mas a gente saber usar isso, é conhecer o público, é conhecer a marca, trazer isso pro tom, pra personalidade ali, pra alma daquela marca mesmo, né? Deixar compatível com a alma daquela marca e usar nas redes sociais. Não é o meme pelo meme, não é a trend pela trend, tem que estar alinhado com a marca. Não tá, não faz. Usar muito humor numa marca que não tem essa pegada, que é um pouco mais séria, só porque meme funciona, não é. Poderia até, vamos dizer que até pudesse funcionar para a marca, mas também a gente precisa pensar que imagem de marca eu estou construindo. Eu tenho que pensar no hoje, mas no amanhã, sempre. Porque um passo em falso que você dá no agora pode afetar muito o amanhã. Então, tem que ter coerência também. Não é só o entreter por entreter. E entretenimento também não é só humor, enfim. Então, tem que estar alinhado ali com a marca. Por isso que a gente bate tanto na tecla de... Cara, não tem um planejamento de marca, não desenvolveu isso, um plano de branding para sua marca, precisa para ontem. Você já está atrasado. Né? Não é que tendência 2024. Não, essa aí deve ser tendência 2010. Já era para ter feito. Mas se não fez, se quiser conhecer... Tendência Orkut. Tendência Orkut, total. Você tinha que ter feito isso lá no Orkut. A marca é sempre, né? Assim, não é uma escolha. Mas hoje, meu Deus do céu, mais ainda. E então, entretenimento, claro, atrelado à essência dessa marca. E é super possível, sempre é. Assim, sempre. Com criatividade é possível tudo. E aí você pode passar uma mensagem que é super chata, porque venda, como você falou, ninguém gosta de panfletagem. Mas se for interessante, as pessoas param para prestar atenção. Se você tem um comercial de TV e ele é muito bom, hoje em dia tá difícil, né? Mas os comerciais antigamente eram muito bons, tinham uns muito legais. Você parava para prestar atenção. Você lembra, eu lembro até hoje de alguns. Então, de tão bons que eram. Sim. Então, claro, respeitando o contexto ali da... E o que eles faziam? Os bons faziam o quê? Entretinham. Isso sempre conta uma história. Isso sempre é... Não, e entretém até hoje. Se você procurar no YouTube, você encontra ainda, porque as pessoas buscam para se entreter. Exatamente. Então, assim, é o primórdio. O que ele tá fazendo? Ele tá entretendo, tá? Tá sendo, nossa, que é engraçado, ou é emocionante, né? Uma campanha de Natal, com aquela coisa família, conta uma história. Então, é isso. Uma melhor forma, inclusive, de entreter é através de histórias, né? Se uma história é boa, ela funciona. Sim. Que é uma belezinha. E fechamos, né, Van? Fechamos as nossas tendências para 2024. Fechamos as nossas tendências. Estão aqui devidamente preparadas aí para 2024. Espero que você aí também use aí boa parte dessas tendências na hora de produzir seus conteúdos. É claro que ano que vem vão surgir muito mais coisas, porque hoje o mundo das redes sociais é assim, né? Cada mês é uma novidade. Então vai ter coisa aqui que ninguém previu e que vai aparecer. Você pode garantir isso. Mas só sabendo isso aqui que você viu hoje, você já tá super preparado para bombar ano que vem, né? E aí nos vemos sim em 2024 colocando essas tendências todas em prática.